Bom dia, bom dia, bom dia a todos aí. Tranquilo, todo mundo? E aí? Estão firme aí? Agarrado aí no nosso contexto aí? Deixa eu pegar minha água aqui. Vamos lá. Dar continuidade à nossa aula, né? Estamos no Nordeste ainda, beleza? Fazendo os contextos aqui do Nordeste, trabalhando todos os conceitos, né? Deixa eu só puxar aqui certinho aqui para a gente voltar aqui, não ter problema, né? Deixa eu vir aqui, vamos dar continuidade. Galerinha, beleza? Bom dia a todos aí, todo mundo respondeu aí. Opa, quase que eu apertei o trem errado aqui, ó. Vamos lá então. Nordeste, 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 nosso Nordeste, né? Nosso Nordeste. Galera, nós estávamos falando sobre a questão da economia, né? Estava trabalhando a questão das economias. Explicamos aqui que vem lá desde o processo da agricultura canavieira, né? Deixa eu só para lembrar aqui. Os canaviais do Nordeste falou questão por que o solo, questão do clima, solo, proximidade com a Europa, questão estratégica, nós explicamos muito bem isso aí. A decadência do açúcar, por que houve essa decadência no Nordeste, fazendo uma revisão rapidinho aqui, né? E a questão do algodão no Agreste, também concorrente dos Estados Unidos. Enquanto essas atividades entravam em forte crise, a mineração passou a ser desenvolvida fortemente na região Sudeste, né? Então, enquanto ela estava tendo crise, o foco virou um outro ponto, que era a região que Sudeste, Minas Gerais e também, logo, a região Centro-Oeste, estado de Goiás, né? Aí vem a questão da que nós falamos, né? Organização do espaço das sub-regiões, a região ocupada, uma área que apresenta 18% do território do Brasil, nós falamos na aula passada, com cerca de 51 milhões de habitantes concentrados em a maioria na zona da mata. Explicamos isso aqui também, grande concentração na região litorânea, né? Que vem, essa concentração que vem lá do processo histórico, da ocupação territorial, beleza? Nós estamos trabalhando o espaço geográfico da região Nordeste. Então, essa ocupação ela vem lá do processo histórico, daquela ocupação, do primeiro momento da retirada do pau-brasil, para depois da questão da agricultura canavieira, tá? Então, vem lá daquele início. Então, até hoje tem essa grande concentração, né? Hoje, você não tem mais o pau-brasil, não tem tanta agricultura canavieira, mas você tem um grande desenvolvimento, né? Um grande desenvolvimento na área da indústria, do turismo, que favorece essa concentração em grande escala, né? E quando eu falo em concentração em grande escala em um determinado espaço, você não pode esquecer que eu também tenho vários problemas sociais, né? Relacionados a todo um contexto. Os indicadores sociais demonstram grande desigualdade, nós falamos verificada entre as regiões no interior da sua mesma área. Ou seja, nós temos uma realidade em Pernambuco litoral e temos uma outra realidade no Pernambuco interior, na cidade interiorana de Pernambuco, tá? São duas realidades, mas não é tão distante assim, né? Não é só no Nordeste, né? Estamos falando que eu trabalhando no Nordeste, mas no Brasil inteiro, né? Nós vemos aí a questão do contexto aí o Brasil, vários Brasis, né? Então você tem um Brasil que tem um certo desenvolvimento, que tem emprego, e você tem um outro Brasil muitas das vezes totalmente desconectado desse Brasil industrializado, né? Desse Brasil desenvolvido, dessa parte mais desenvolvida, né? Com todo tipo de infraestrutura. Então, tudo isso favorece, né? Essa área foi intensamente explorada por ponto de vista econômico. Por essa razão, houve um forte desaparecimento da Mata Atlântica. Falamos também, né? Então, a Zona da Mata. Por que chama Zona da Mata? Porque tinha uma Mata Atlântica ali. Essa mata foi toda o quê? Devastada. É ou não é? Concentra a maior parte das capitais, grandes cidades do Nordeste. Nós falamos aqui. Concentra a maior parte da população e a maior densidade demográfica. Tranquila, né? As principais capitais estão aí, grande densidade demográfica, porque é uma área de atração, né? Fortes fatores em relação à questão da economia. Tá? A região mais desenvolvida e industrializada do Nordeste também sofre com muitos problemas sociais, como forte desemprego e salário reduzido, nós falamos. A Zona da Mata pode ser dividida em 3 áreas. Falamos Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira e Recôncavo Baiano. Se você não estava na aula passada, se você não presta atenção, se você não estava, querido e querida, na aula passada, por favor, anote isso aí. A Zona da Mata pode ser dividida em 3 áreas.
Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira e o Recôncavo Baiano. Tem até a imagem, vocês lembram que nós passamos isso aqui. Isso aqui é importante, o aluno está ligado nessa subdivisão, tá? Dificilmente essa subdivisão dessas três, da Zona da Mata, vai cair numa prova do Enem, mas pode cair numa prova do Nordeste se você for prestar lá, tá? Ele mostra aqui a característica que corresponde à área produtora de cana-de-açúcar, Rio Grande do Norte ao norte da Bahia. Zona do Cacau corresponde ao sul da Bahia, com destaque para Ilhéus, forte produtora de cacau, sendo responsável por 65% da produção brasileira, né? Galera, você estava na aula passada. Escreve para mim qual o outro produto que eu falei que tem aí, ó, perto de Ilhéus, tem uma cidade chamada Itabuna, que também é um produto de expressão, tá? Dessa região aí, fora o cacau. Coloca aí um produto agrícola. 2 segundos para colocar. Só para ver se esses alunos estão ligados mesmo na treta aqui. Constante. Deixa eu ver. Não, nem a soja, nem algodão, não. Galera, eu pago o lanche, se alguém adivinhar. Tem o cacau em Ilhéus, e aí eu falei, em Itabuna também, galera, lá produz 2 pontos, tá? Eu pago o lanche, galera. Pago o lanche da semana inteira. Para aí. Enquanto vocês tentam lembrar aí, eu vou aqui. Recôncavo Baiano corresponde a vários municípios em torno de Salvador, importante polo industrial e berço da atividade extrativa. Tá carregando o Google, né? Dá uma dica. Vou dar. Começa com F. Começa com F. Começa com F. Não. É fumo. Fumo, galera. Ó, peraí, ó. A Carita acertou, ó. Fumo. É o fumo, Carita. Beleza? Pois é. Mas não colocou, né? É o fumo, feijão. Galera, então aí, ó, aqui tá falando aqui, ó, tá falando do cacau, tá? Mas lembra que tá em Ilhéus e ali tem uma cidade ali próxima, Itabuna, que tem a plantação também de fumo, grande produção no Brasil, tá? Recôncavo Baiano corresponde a vários municípios em torno de Salvador, importante polo industrial, berço da atividade extrativista. Eu falei lá, né? O nome da cidade lá, né? Dessa região. Vocês lembram? Alguém lembra qual que é? Parque Industrial Camaçari, né? Porque você tem a zona da mata açucareira, a zona da mata cacaueira e a zona da mata o quê? Do Recôncavo Baiano, onde tem um grande polo o quê? Industrial, tá? Não esquece isso aqui não, que isso aqui é importantíssimo. Aí nós fomos para a Agreste, nós estávamos na Agreste quando a nossa aula terminou, tá? Predomina atividades primárias em minifúndios e policultores, tá? Lembra que, por favor, o Agreste tem essa atividade primária policultor, são policulturas, tá? Cuidado com isso. Não, é policultura, tá? E principalmente voltado para abastecer o mercado interno, que é a zona da mata. Desenvolve também atividades ligadas à pecuária leiteira, falando isso aí também. O que eu falei quando eu falei pecuária leiteira? Está anotado no seu caderno, que eu lembro que alguém anotou. Professor, repete aí que eu vou anotar aqui novamente. Alguém lembra? O que eu falei quando eu falei de pecuária leiteira? Fiz uma comparação aqui no entorno de Goiânia. Utilizei uma palavra-chave importante para o vestibular. Fala essa palavra aí sem olhar no seu caderno. Tá? 2 segundos. Já passou os 2 segundos. Desenvolve-se atividade industrial que vem em forte crescimento. Tá? E algumas cidades importantes, Feira de Santana, Caruaru e Campina Grande. Galera, eu falei de cinturão verde, eu falei cinturão branco. Cinturão verde, tá? São áreas que desenvolvem agricultura para abastecer os grandes centros urbanos. Não só as áreas, né? Desenvolver os grandes centros urbanos, mas também a questão da pecuária, o quê? Leiteira. Beleza ou não? Lembra que a pecuária leiteira, eu falei, está próximo dos grandes centros urbanos. A pecuária de corte está mais o quê? Distante. Tranquilo isso aí? Aí vem o meu norte, né? Galera, lembrando um detalhe, tá? Que é muito importante aqui. Eu vou fazer uma revisão de tudo isso. Nós trabalhamos o ano inteiro perto da prova do Enem, tá? Vocês não precisam ficar loucos assim, não. É importante estar anotando, é importante estar fazendo tudo, porque depois nós vamos fazer só aquele, tipo assim, fazer um remate de tudo para você chegar no Enem na alta, beleza? Não fica muito louco, não, beleza? Só eu mesmo.
Predomina as atividades primárias, meio norte, né? Lembra que aquela área de transição entre a Caatinga e a região amazônica, tá? Predomina as atividades primárias, em especial extrativismo vegetal, tá? Carnaúba e o babaçu, e o extrativismo mineral. Então, o meio norte, quando você fala do meio norte, fala de economia, você tem que lembrar em relação à questão que é muito forte o extrativismo. E o vestibular pode falar sobre a questão do extrativismo. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo. Se você não assistiu e não estava na aula passada, coloca um asterisco, escreve assim, ó, as Marias do Coco, tá? Essas mulheres que estão dentro das fazendas extraindo o quê? A carnaúba e o babaçu. Não esqueça desse detalhe, que é muito importante, tá? Que é dentro da região norte, tá? Pratica-se também a pecuária e a agricultura, tá? Então tem aí a pecuária e a agricultura também, pratica-se nessa região do meio norte. Galera, tranquilo em relação a esse fator aí? Então você tem aí predomina as atividades primárias, em especial o extrativismo vegetal e a carnaúba e o babaçu. E o extrativismo o quê? Mineral, tá? A carnaúba babaçu, galera, é muito utilizado, já falei em outros momentos, vocês também sabem disso, para fazer produtos da indústria cosmética, tá? É muito utilizado. Só que o que está acontecendo? Pratica pecuária e agricultura, lembra que, eu não sei se eu comentei com vocês, que o meu norte está em 2 estados, a área dele pega 2 estados, 2 principais estados. Coloca no chat aí para mim quais são os estados, tá? 2 segundos aí, enquanto eu bebo a minha água. Coloca no chat aí em quais são os 2 estados que se encontra o meu norte. Ah, tá. Eu devo ter caído aqui, a internet minha caiu. E aí eles não estão ouvindo. Vou sair aqui agora e voltar. Porque minha internet caiu. Eles não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Sim ou não? Ah, tá. Vocês não quiserem responder mesmo, né? Pode deixar que eu respondo então. Galera, presta atenção. Meu norte ou Mato dos Cocais estão em 2 estados, Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão, são 2. Valeu, Júlia. Piauí e Maranhão, tá? Pega o Maranhão todo e um pedaço do Piauí, tá? Então, meu norte e Mato dos Cocais estão nos estados do Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão faz parte do Mapitoba, a nova fronteira agrícola do Brasil. Ou seja, essa pecuária, principalmente essa agricultura, ela está subindo para essa região e vai gerar um impacto, né? Porque vai derrubar o quê? A carnaúba e o babaçu. E essa galera vai ficar sem o trampo deles, sem o serviço deles. É verdade, não é? Professor, e agora? Como que eles vão fazer? Vão ter que trabalhar na lavoura de soja, de algodão, essas monoculturas. Não, 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 não. Porque essas lavouras são o quê? As lavouras elas são totalmente o quê? Mecanizadas, tecnologia de ponta, beleza? Não necessita dessa mão de obra no campo. Ou seja, a tecnologia, a industrialização chegou ao campo, beleza? E vai gerar mais pobreza ainda para essa região. Lembrei uma música do Gilberto Gil aqui, que fala um pouco sobre esse assunto. Né? Se eu tivesse em sala, eu ia cantar para vocês, mas como eu não estou em sala presencial, eu fico com vergonha. Outro dia eu canto aí para vocês. Olha aí, Carnal Babaçu, né? A situação. E vamos para o sertão, né, galera? Onde chega a área, né? Onde vai ter grandes problemas em relação à questão em relação à estrutura da economia. Então, nós temos esse processo aí que é seríssimo, né? Dentro desse contexto do sertão. Ah, tá. Vou cantar então. Vamos chamar Madalena, tá? Do Gilberto Gil. Presta atenção na letra, ó. Vou cantar depois, vem. Fui passear na roça, encontrei Madalena, sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o Senhor do bom fim. Entra um beco, sai um beco, há um recurso, Madalena. Entra um beco, sai um beco, há uma santa com seu nome. Entra um beco, sai um beco, vai na próxima capela, acende uma vela para não passar fome. A música é rápida, Gilberto, Madalena. Fui passear na... Essa música, cara, ela é muito louca, que ela falou tudo que nós acabamos de falar aqui. Vocês viram aqui? Prestou não? Prestou atenção? Madalena, Gilberto Gil, tá?
Cara, olha a letra aqui, ó. Olha a letra, ó. Fui passear na roça, encontrei Madalena, sentada numa pedra, comendo farinha seca, sem nada, é só farinha. Olhando a produção agrícola. Olha a loucura. Ela está comendo farinha seca e olhando a produção agrícola, ou seja, ela está olhando aquilo que ela não come. E a pecuária, olhando a produção agrícola. Olha assim, ó, aqui no meio norte, pecuária e agricultura, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava. Chorava por quê? Porque eu estou comendo uma coisa e tem um monte de alimento que eu não posso comer. Ou seja, com certeza aquela agricultura voltada para o mercado externo, né? Beleza? Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o Senhor do Bonfim. Aí vem a questão religiosa. Senhor do Bonfim, Nordeste, religiosa. Entra um beco, sai um beco, há uma santa com seu nome. Entra um beco, sai um beco. Entra um beco, sai um beco, há uma santa com seu nome. Entra um beco, sai um beco. Ele fala, vai na próxima capela, acende uma vela para não passar fome. Você entendeu? Eles estão passando fome com uma grande quantidade de agricultura na sua frente, mas você não pode usufruir, porque aquela agricultura não faz parte do seu contexto, da sua realidade. Isso vai para o mercado externo, enquanto você come o quê? Farinha. Isso é a realidade do Nordeste, mas também é a realidade do Brasil. Professor, realidade do Brasil por quê? Ué, enquanto você está plantando produtos voltados para o mercado externo, nós estamos pagando um arroz e feijão mais caro no mercado interno. A pecuária extensiva, lembra que essa pecuária extensiva é o gado que é criado solto, tá? Não esquece desse detalhe, não é muito importante, é o gado que é criado solto, tá? E a agricultura comercial de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz, mandioca, são as principais atividades econômicas do sertão. Galera, é interessante que esses produtos aqui é mais voltado para uma produção de subsistência, entendeu? É voltado para quê? Para abastecer a população interna, tá? As áreas ligadas ao sertão são muito importantes, são elas, Vale do Açu, Rio Grande do Norte, Polo de Juazeiro, Petrolina, oeste da Bahia, tá? Interessante que aqui, ó, quando eu falei para vocês que tem aquelas áreas que plantam uva no Nordeste, tá aqui principalmente em Petrolina, né? Que está aproveitando uma área de irrigação, mas só que produz uva voltado para o mercado externo. É interessante essa realidade, né? Não é o povo lá mesmo do Nordeste que vai chupar essa uva, né? É voltado para o mercado externo. Então, essa área de irrigação, com certeza, essas áreas foram desenvolvidas pelo governo, né? Projeto do governo, com certeza, boa parte delas, tá? A de Petrolina, sim, também, Polo de Juazeiro, mas só que foi com o governo público e atende uma minoria voltada ao mercado externo, ou seja, a galera da classe alta, a burguesia, e não o povo mesmo. Tá? Aí você tem, né, se alguém já viu reportagem aí, grande quantidade de frutas, né? Essas frutas aqui, voltando em relação aos outros produtos, mas principalmente a fruta, essa fruta ela vai para o mercado externo. Só para vocês terem uma ideia. Desculpa aí, galera. Voltando aqui. Essa fruta vai para o mercado externo, né? Não só a manga, viu, galera? Mas vários outros produtos que vão para o mercado externo aí, ó, como cacau, melão, o cacau está no sul, perdão, o melão, o mamão, banana, tem vários desenvolvimentos aí nessa área aí que explora essa mão de obra barata dessa população nessa região. Tá? Aí você tem aqui a questão, né, esse espaço geográfico, né, o crescimento de 2 dígitos, né, em relação à questão dos tipos de indústrias, né, polos econômicos do Nordeste que receberam novos investimentos nos últimos 5 anos e apresentam um índice de crescimento anual superior à média nacional. Lembra que eu falei para vocês, já em outro momento, que o Nordeste ele é considerado a China do Brasil. Já falei várias vezes para vocês, né? Ó, fica ligado, o Nordeste é considerado a China do Brasil. Por quê? Porque é a região que não para de crescer economicamente. E por que não para de crescer economicamente? Porque recebe muita infraestrutura. Então você tem aqui, ó, né, questão de infraestrutura de portos, beleza? Você tem aí a questão da cana-de-açúcar, né? Tá vendo aqui a questão da área de cana-de-açúcar, a questão de calçados, né? Muito forte também, tá? Em relação à questão das empresas de exploração de petróleo, tá? Que as indústrias petroleiras, o porto de Sauípe, né? O porto de
Suape, em Pernambuco, né? Tem um porto aqui que não mostra também, mas tem um porto aqui que chama Porto de Pecém, a questão da indústria têxtil. Então, ela vai ter uma economia diversificada nessa região litorânea, né? Que vai gerar uma grande quantidade de empregos, tá? Então, você tem que indústria de bens duráveis e bens o quê? Não duráveis. Você está vendo aqui que eu falei para vocês da soja, ó? Olha a soja aqui, ó. Toma, Luiz Eduardo aqui, ó. Ó, Mapitoba, ó. Maranhão, Piauí, Tocantins está aqui, Bahia. Olha a soja aqui nessa região que pega, ó, do Mapitoba. Você tem aqui Luiz Eduardo no oeste da Bahia, 18% da Bahia. Olha o Piauí aqui. Olha o Maranhão, né? Maranhão, Piauí, aqui no Maranhão, aqui, Balsas, Uruçuí, Tocantins, Araguaína. Lembra quando nós falamos de Mapitoba? Eu falei para vocês as cidades, bases desse crescimento econômico. Então, você tem o interior voltado para uma agricultura mais monocultura, né? E aí você tem aqui essa região aqui do oeste da Bahia, que ainda faz parte esse oeste da Bahia é uma realidade diferente, mas você tem aqui um pedaço do Piauí e Maranhão que vai fazer parte do meio norte, Matos Cocais, que vai gerar aquele impacto que eu falei para vocês, um impacto não só social, ambiental, né? Claro, econômico. E aqui, mais para leste do Nordeste, principalmente na região litorânea, você tem um grande desenvolvimento da indústria. Esse guarda-chuvinha aqui, você sabe que é o quê? O turismo, que não é só aqui na Bahia, mas todo o litoral o quê? Nordestino. Tá? Aqui na Bahia, está no Rio Grande do Norte também, se não falha a memória aqui, onde está aqui, né? Mas pega todas as regiões. Mas aqui está mostrando onde mais se lucra com esses tipos de economia. Beleza? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aí para ser feita sobre o que nós estamos falando aqui? Algum comentário, algo a acrescentar aí para nós aí? Manda aí, por favor, se tem aí. Ou se não, vamos passar para o próximo aqui e mandar ver. Aqui, opa, aqui. Opa, parece que tem uma perguntinha aqui, não sei se é uma perguntinha. Tudo ok, tudo ok. Galera, voltando aqui, né? A economia nordestina apresentou nos últimos anos um crescimento em todos os setores, acompanhando a evolução da economia brasileira. Tá? Esse crescimento tem como causa o processo de integração cada vez maior da região com os demais e com outros países. Galera, por que você acha que esse Nordeste ele está integrado, houve integração maior com as demais regiões do Brasil? Essa é a minha pergunta. Por que você acha que o Nordeste teve uma integração maior com outras regiões do Brasil? Fala aí para mim aí, por favor. Cadê minha água? Galera, esse Nordeste com a integração maior do que outras regiões do Brasil está ligado ao seu desenvolvimento, está ligado a interesses econômicos, eu falei para vocês, essa descentralização das indústrias, tá? Mas essa integração também está ligada à questão de infraestrutura, comércio, tá certo? Está ligada à infraestrutura de transporte, tá ligado à infraestrutura de energia, tá? Essa conexão, porque o Nordeste, como eu disse para vocês lá no início da semana retrasada, ele estava totalmente desconectado do território brasileiro durante um grande período, né? Esse Nordeste ele só servia de mão de obra barata, mas o Nordeste da década de 80 para cá, 70, 80, muito forte, ele vem num processo de crescimento muito grande, né? Essa economia, alguém olhou para o Nordeste não só como mão de obra barata, mas também mercado que consumidor, tá? Tá ligado também esse professor tá ligado também à questão da expansão desse processo da regime social, do expansão da fronteira agrícola. Eu ia falar de socialismo, estava dando uma aula agora há pouco socialismo, tem aqui na minha cabeça. Tá ligado a essa expansão da fronteira agrícola também, tá ligado ao comércio, ao turismo, Júlia, incentivo fiscal também, sem sombra de dúvida. Tudo isso fez com que o Nordeste integrasse, tá? E essa integração do Nordeste leva ao processo de um crescimento econômico, tá? Um processo de crescimento econômico aí muito maior, né? Que leva a esses fatores. Mas, ao mesmo tempo, ele cresce rápido, mas o crescimento econômico não acontece da mesma maneira o desenvolvimento social, tá? Ou seja, você vai ter uma grande concentração de renda ali. Vai ter um crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não tipo assim, passado para o lado social, educação, muitas das vezes, saúde, e aí você vai ter um problema muito sério, porque você tem um crescimento econômico, esse crescimento econômico atrai pessoas, isso gera um crescimento não só da economia, mas crescimento da população e leva a uma falta de estrutura, que gera todos esses problemas aí. Vocês entenderam isso aí ou tem alguém tem alguma dúvida? Tranquilo?
Então tem aqui outro fator, né? A integração uma vez maior a região com as demais, com outros países. Essa integração não só interna, mas externa, né? Galera, por que também é interessante essa questão do Nordeste com outros países, tá? Tem um fator. Primeiro, a questão da chegada, né? Lá no período colonial, vai ser o momento de chegada, vai ser no Nordeste, né? Então, tudo bem, um ponto estratégico. Só que tem um outro fator muito importante, né? Eles descobriram porque o ponto de saída de mercadoria do Brasil, saída e chegada, era principalmente a região sudeste, São Paulo, tá? Eu estou falando diretamente do porto de Santos, tá? O Porto de Santos. Só que o que acontece, galera? Há uma transformação aí. Vai ter um processo, uma modificação nesse contexto aí. Que modificação que é essa? Eles descobrem, principalmente a saída de mercadoria, porque o Brasil transporta muito commodities, né? Então, sai soja de Mato Grosso e corta aí Mato Grosso até chegar à região litorânea do Sudeste, São Paulo, para a mercadoria ir para a Europa. Então, eles descobrem que se a mercadoria sair pelo Nordeste, vai ficar 4 mil quilômetros a menos a distância. Então, 4 mil quilômetros a menos, você imagina, vai diminuir a questão do gasto, né? Então, não é à toa que é construído 2 grandes portos no Nordeste, um em Pernambuco, outro no Ceará, que é o Porto de Suape, Pernambuco, e o Porto de Pecém, no Ceará, tá? Lembrando que é ligado, que é construída a infraestrutura. Eu dei uma aula de transporte para vocês, não dei? No primeiro semestre, quando nós falamos sobre a questão das ferrovias, e nós falamos sobre a espinha dorsal do Brasil, que é a Ferrovia Norte-Sul, né? Ligada a uma outra ferrovia chamada Transnordestina, tá? Lembrando que essa ferrovia Norte-Sul, ela ligada à Transnordestina, né? Ela liga a Transnordestina levando para esses 2 portos. Então tem esse fator muito importante, válido, dessa integração do Nordeste com o mundo, principalmente a Europa, chegada e saída de mercadoria. E o fator também do turismo, né? Turismo, que eu acho que eu já falei para vocês em outras aulas, eu comentei com vocês os tipos de turismo, né? Com vocês aqui em outra aula ou não? Comenta, fala comigo aí, por favor, se eu comentei os tipos de turismo. Talvez eu falo muito, talvez eu não comentei, eu aproveito e falo aqui agora sobre a questão do turismo. Sim, comentei. Então, nós temos que a atividade ligada ao setor primário, agricultura e pecuária, né? Que vocês viram a área, a região, claro, que vai ser na questão do interior da região dos estados do Nordeste. Setor secundário, indústria, né? A questão das indústrias em grande quantidade ali na região do Nordeste, tá? Na região litorânea. E o setor terciário, comércio e serviço, que é a prestação de serviço. Então, os 3 setores. Setor secundário e terciário são os que empregam a maior parte da população economicamente ativa. Detalhe importante, né? Olha isso aqui. Setor secundário e terciário são os que mais empregam a maior parte da população economicamente ativa, tá? Então, é importante você olhar esse detalhe, fique ligado, fique esperto. O setor secundário vem se destacando graças aos seguintes fatores, né? Setor secundário. O setor secundário, lembra que a questão do que? Das indústrias, não esquece desse detalhe, não. Então, você tem o setor secundário e com as indústrias. Então, vamos lá aqui. Isenção de impostos, né? Então, é um dos fatores do setor secundário, que falou aí agora há pouco, essas empresas correndo, né, desesperadas para essa região do Nordeste, porque pelo grande incentivo fiscal. São os fatores locacionais, né, galera? Cessão de terrenos, né? O que é cessão de terrenos, galera? Eles vão doar a área, tá? É muito comum, eu acho que eu já falei para vocês aqui, quando uma empresa chega num determinado local, ela não tipo assim, ela não compra a área, igual, vamos supor, um Carrefour vem para cá, ele aluga uma área, mas muitas das vezes, igual cidade pequena, até Goiânia mesmo, no primeiro momento que ela quer atrair empresas, eles não compram a área, o Estado ou aquela prefeitura doa, né? Mas aí, professor, mas doa com qual objetivo? Doa para depois vender aquela ideia, né? Aquele prefeito, aquele governador, vender aquela ideia que ela gerou grande quantidade de empregos. Eu trouxe a empresa para determinada cidade, mas só que para trazer aquela empresa para aquela determinada cidade, aquela população não tem noção que é ela mesmo que vai pagar, né? Vai pagar através do quê? Dos seus impostos, que são impostos que não são baratos, são impostos do quê?
caros. Essa é a grande realidade do problema vivido em relação à questão dessas cidades. Não só cidades, mas também estados que atraem uma grande quantidade de empresas. Outro fator, investimento em infraestrutura, que eu falei para vocês. Galera, eu não tenho como tipo assim, desenvolver um parque. Vou desenvolver um parque industrial. Eu tenho que levar infraestruturas boas, rodovias, infraestrutura de transporte, ferrovia, né? Tem a questão de transporte e navegação. Eu tenho que levar essa infraestrutura para essa região, tá? Porque se não levar, não tem como. Eu tenho que desenvolver. Porque se eu levando essa infraestrutura para essas regiões, o que acontece? A empresa, né, ela vai sentir o quê? Como que se diz a palavra, fugiu da minha cabeça assim? Vai sentir assim, abraçada por aquele estado, né? Então, eu estou indo lá porque eu tenho toda essa infraestrutura. Claro, eu falei de infraestrutura de transporte, mas também eu tenho que ter infraestrutura de quê? De energia, né? Como que a empresa vai funcionar se ela não tem o quê? Uma quantidade de energia, uma infraestrutura de energia com qualidade, né? Chegando àquele determinado local, né? E não só a energia, mas também tem infraestrutura de quê? De comunicação. Eu tenho que ter bons sinais de comunicação, ainda mais no mundo atual, quando eu falo não vivendo esse corona agora, mas no mundo atual, que já é o e-commerce, né? Eu tenho que ter toda essa infraestrutura. A questão, como eu vou estar um pouco distante, eu tenho que ter uma infraestrutura de transporte, energia e comunicação. Desconto no pagamento de produtos e serviços, né? Que está ligado àquele processo que eu falei para vocês, né? Vai ganhar muito desconto, a questão dos impostos, né? Lembra daquele que nós trabalhamos no segundo ano, aquela palavra guerra fiscal? Você lembra? Se alguém não lembra, coloca não lembra que eu vou explicar para vocês. Desconto nos pagamentos de produtos e serviços, né? Então, os impostos vão ser muito mais baratos, né? Aquele estado vai ser mais barato para tentar atrair essas pessoas. Mão de obra barata é um outro fator. Por que essa mão de obra barata é abundante? Muita gente migra ali do sertão devido às dificuldades, devido à questão do período de estiagem, né? Então, muita gente migra para a região litorânea, para os grandes centros. Então, naquele exato momento, você vai ter um exército de reserva. O que vem a ser o exército de reserva? A grande quantidade de pessoas desempregadas, beleza? Então, vai ter essa grande quantidade de mão de obra barata, tá? Muita mão de obra. Proximidade aos portos e facilidade na exportação, tá? Então, você vai estar próximo aos portos ali, ponto estratégico, e vai uma facilidade muito grande nesse processo de quê? De exportação, tá? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Tranquilas até agora? Tranquilo, né? Ninguém respondeu, porque tá tranquilo. Galera, opa, tem alguma pergunta aqui? Eu perguntei lá, todo mundo tranquilo, guerra fiscal, né? É guerra fiscal, então guerra dos estados, tá? Anote isso aí que é importante, tá? Galera, olha isso aí, ó. Grande quantidade de indústria, muitas indústrias aí. Eu não sei se esse carro aí é o da Ford mesmo, né? Eu acho que eu já contei a história da Ford para vocês. A Ford já tinha organizada, acho que é a Fiat, né? Essa é a Fiat, acho que isso é um Siena. A Ford tinha organizado para ir para o sul, estava tudo fechado já, tudo organizado. De repente, a Ford, o Antônio Carlos Magalhães, que era o que chamado de pai, o cara que manda em todo o Nordeste, muda todo o contexto e ele sai do sul. Ela sai do sul assim, nem chegou a ir para o sul, foi para a Bahia. Aí eu falo para vocês, imagina um incentivo fiscal que não foi dado para ir para lá, né? E aí nós falamos até na aula em relação à questão de indústria, nós comentamos, né, da Creme Mel que foi embora para Pernambuco, né? Ou seja, o Nordeste, hoje a região Nordeste, vários estados se tornam um polo de atração das empresas, né? E esse polo de atração gera esse grande crescimento econômico. Lembrando que cresce economicamente, mas o lado social não cresce da maneira que deveria crescer, né? Juntos. Em 2000, corresponde a 55% do PIB da região. Destaque-se o turismo na região devido à beleza natural existente, em especial as praias, né? Em relação à questão da região litorânea. Tá? E aí você tem o turismo, né? Do Nordeste, que é muito forte, nós já comentamos várias vezes, né? Mas ao mesmo tempo, comentei a aula passada, é um turismo que está sofrendo aí desde o ano passado com as manchas de petróleo. Agora,
vivendo esse momento da pandemia, mas está aí, né? As festas do Nordeste, Carnaval na Bahia, Pernambuco, em todo o Nordeste, final de ano, passagem de ano, não é só mais o Rio de Janeiro, mas é o Nordeste. E a questão das praias, né? As regiões litorâneas, elas vivem totalmente da economia do turismo, né? Que é o turismo que eu já falei para vocês, só relembrando, que é o turismo de lazer. Existe outros tipos de turismo, né? Lembrando que, ao mesmo tempo, infelizmente, já caiu em prova de vestibular, que dentro desse turismo de lazer tem um turismo sexual, tá? Que é um grande problema que acontece não só aí na região do Nordeste, aí, mas em toda a região litorânea de turismo, não só interiorana também, tá? Caldas Novas, tal. Infelizmente, acontece essas coisas, exploração, principalmente de menores, né? Então, está arraigado junto com essa questão do tipo de turismo. Lembra que tem um turismo ecológico, tem um turismo religioso, tem um turismo de negócio, tem um turismo histórico, tem vários tipos de turismo. O aluno tem que estar atento a cada tipo de turismo, tá? Aos processos que desenvolve, qual que recebe maior, tipo assim, ganha mais grana, né? E todo esse processo, né? E lembrando, galera, que é importante que essas pessoas das cidades turísticas, né? Não sei se alguém já viu, sempre são educadas, tipo assim, são preparadas, né? Para receber esse turista, né? Muitas cidades turísticas, você vai para a região litorânea, rapidinho aqui, só para comentar um detalhe, é difícil você ver alguém pedindo alguma coisa, né? Então, fala para tratar bem o turista, né? Porque você tratando bem, ele vai voltar e é importante porque o turismo é a economia importante daquela cidade. Então, trate bem que ele volte, né? Então, você vê muitas vezes também aqui em Goiás, cidade de Goiás, Pirinópolis, né? Esse tratamento também de qualidade para que a gente possa voltar para fazer o turismo, porque o tipo de economia é esse que bate, então você tem que estar preparado para essa situação, né? Nos últimos anos, os indicadores sociais do Nordeste tiveram uma melhora, assim como o Brasil em geral. Tá? Mesmo assim, a região apresenta profundas desigualdades e os mais baixos indicadores sociais do país. É igual eu falei, cresce, aí está fazendo um contraste, cresce economicamente, mas tem vários problemas sociais, né? Que é o que a gente falou aquela hora. Entre os motivos que levam aspectos sociais terem esse desempenho, destaca-se concentração de renda e de terras nas mãos de poucos, né? Que é histórico, né, galera? Essa questão do Nordeste, essa concentração de terra na mão de poucos. Então, a região interiorana sofre muito com essa realidade, desse grande problema da terra concentrada na mão de poucos, né? E a reforma agrária que nunca acontece. Se você for pegar o processo histórico, depois dessa aula do Nordeste, na próxima aula nós vamos trabalhar a Amazônia, você vai ver que uma galera migra do Nordeste para a região amazônica também, né? Outro fator, aplicação inadequada dos investimentos públicos em benefício dos latifundiários, empresários e políticos, e não da maioria da população. Foi o que eu falei para vocês, né? Criam-se essas áreas, muitas das vezes lá desde histórica, questão de criar açudes, né? Usar açude para captação de água, mas foram tipo assim, criados aonde? Em terra de grandes fazendeiros, né? Não beneficiou, na verdade, a população que deveria ser beneficiada, né? Mas sim os grandes empresários e latifundiários do Nordeste, beleza? Galera, aqui a gente fecha o Nordeste, minha aula está acabando. Sábado a gente volta novamente com a região